Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Juízes. Juízes capítulo 6. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Juízes capítulo 6. Glória a Jesus. Verso 1. Amém? Vamos estar lendo. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando aos filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Até aqui. Amém, aleluia. Nós vemos então que Israel estava passando por um momento difícil. Israel se afastou do Senhor, e todas as vezes a qual Israel se afastava do Senhor, o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos. Assim como o ser humano, quando está longe do Senhor, ele erra, ele falha continuamente, assim também estava Israel. Então a história vai nos contar sobre um simples homem, que Deus manda um anjo até ele. Um simples homem que era o menor da casa de seu pai. Esse alguém era Gideão. E eu quero que você leia juntamente comigo em Juízes 6:12, a qual vai nos dizer o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então, quando o anjo fala isso para ele, nós podemos notar que muitas vezes, lendo outras histórias, que alguma divindade aparecia para o ser humano se prostrava no chão, o ser humano ficava, de certa forma, sem controle sobre si mesmo, com tamanha glória que vinha sobre ele. Só que aqui, eu acho interessante, que a palavra nos mostra algo interessante. A Bíblia nos conta que Gideão começa a questionar aquele anjo. Se o Senhor é conosco, por que Israel está passando por isso? Vamos ler juntamente comigo em 6:13, capítulo 6, verso 13, que diz o seguinte: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Aqui a palavra nos mostra como é a visão humana. Perante toda essa situação que Israel estava, Gideão apenas via o fator do povo estar sofrendo, do povo estar neste momento difícil nas mãos dos midianitas. Mas Gideão não via o porquê do povo estar naquela situação. Gideão não entendia o porquê que estava Israel passando por aquela provação.
Aqui nós vemos como é a visão humana. Nós muitas vezes nos perguntamos, Deus, por que isso, por que aquilo, mas nós não temos a visão total da coisa, do que nós estamos fazendo de errado. E quando nós olhamos para isso, nós podemos perceber uma coisa: o errado nunca será Deus. Se tem alguém errado na história, esse alguém é o homem, nunca será Deus. Porque Deus, ele nunca se esquece do ser humano. Deus, ele nunca se esquece, meu irmão, de mim e de você. Aleluia! Nunca vai se esquecer. Então, você pode ter certeza que tem alguém que acerta 100%. Não tem 1% de falha. E esse alguém é Deus. Então, você não pode olhar para Deus e dizer, Deus, se o Senhor é conosco, por que está Israel fazendo isso aí? O Senhor, por acaso, falha? Vamos dizer assim, o Senhor erra? Gideão não estava vendo que a situação que o povo estava, foi o próprio povo que se colocou ali. Aleluia. Não foi Deus, foi o próprio povo. Mas o melhor dessa história vem agora. Gideão, eu imagino, indignado com aquela situação que passava Israel, indignado com tudo que estava acontecendo. A palavra vai nos dizer que o Senhor diz uma coisa a Gideão, que está em capítulo 6, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te enviei eu? Agora sim, Deus está falando para Gideão ao mesmo tempo. Sim, eu escolho aqueles que são indignados. Só que tem que estar indignado para a coisa certa, indignado com o pecado. Estes são aqueles que eu levanto, aqueles que andam segundo a minha vontade. Aqueles que não aceitam que Deus seja trocado por nada. Aleluia. Esses são aqueles que Deus levanta. Aqueles a qual o mundo inteiro pode estar fazendo errado, pode estar errando, pecando, seguindo caminhos que não é para seguir, mas Ele permanece sendo justo. Ele permanece em caminho de retidão. Por mais que seja muito difícil, Ele continua ali firme. Isso é ser valoroso. O anjo do Senhor chegou para Gideão e disse, você é um homem valoroso. O que é ser valoroso? Valoroso é não ter medo. Valoroso é ter coragem. E é isso que Deus está falando para nós. Eu preciso de homens comigo que sejam valorosos, que tenham coragem, que não tenham medo de enfrentar. Glória a Jesus. Agora veja bem, quando Deus fala isso para Gideão, eu acho engraçado. Porque eu imagino Deus assim, tu está indignado? Pois é tu mesmo que eu vou levantar para lutar contra eles. É tu mesmo que eu vou levantar para ir contra os midianitas. E a palavra vai nos dizer no capítulo 6, verso 15, o seguinte. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Já começou? Desculpa, peraí. Eu não tenho toda essa capacidade que o senhor está vendo. Mas Deus, ele nunca erra. Deus, ele levanta as pessoas certas. Veja bem, eu, o menor da casa de meu pai. Aqui nós vemos que Deus, ele não olha de onde você vem, ele não olha a sua descendência, ele não olha o seu grau de ensino, ele não olha a sua capacidade, até porque é ele que capacita. Aleluia! Então, Deus, ele olha o teu coração. Ele olha para o teu coração e ali ele está vendo se você está sendo sincero na tua oração. Se você está sendo verdadeiro na sua devoção a Ele. Porque impressionar os outros é fácil. Se você vem para aqui e quer impressionar alguém, dizer que você é mais espiritual do que certas outras pessoas, é fácil. Começou a consagração, 9 horas, oração. Você chega aqui, 8h30. E fica ali de joelho dobrado. Fácil de impressionar. Mas Deus, ele vê o intuito do teu coração e sabe se você está ali para dizer que é mais espiritual do que os outros, ou se você está ali porque quer estar ali para falar com Deus. Deus, ele sonda e vê o meu e o teu coração e sabe se nós estamos sendo verdadeiros em todas as nossas ações. Em tudo Deus vê se estamos sendo verdadeiros, se estamos sendo 100% reais naquela situação. Ali, meu irmão, Ele conhece melhor do que você mesmo.
O teu coração Deus conhece melhor do que você mesmo. Então Deus responde da seguinte maneira, verso 16 para Gideão. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Você sabe o que é ferir como um só homem? Deus estava dizendo, eu vou batalhar com vocês. Deus ele estava falando assim como ele disse para Josué, capítulo 23, verso 10. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus quem peleja por vós. Era quando Josué estava indo em direção a Jericó. Deus estava pelejando por eles. Então não importava quanto era o número deles, e sim que Deus estava com eles. E por Deus estar com eles, a vitória era garantida. A vitória era certa. Assim Deus confirmava a Gideão, eu hei de ser contigo. Eu vou batalhar por vocês. Eu vou estar com vocês. E aqui nós vemos, ao desandar a história, que Gideão levanta um exército. E daquele exército, Deus escolhe apenas 300 homens. Para já bater com a nossa mente. Como 300 homens vão vencer uma multidão de midianitas que a própria palavra diz que com os seus camelos eram tão numerosos como a areia da praia. Então veja só, um exército enorme e só 300 homens para vencer aquilo. Era uma situação para bater direto conosco. Para nós que duvidamos do impossível, que Deus pode fazer milagres. Aqui Deus estava dizendo, eu vou mostrar para vocês que com o braço de vocês não fazem nada. Aleluia. Podem ser 100.000 contra 50.000. Se vocês forem 100.000, o braço de vocês não vale nada. A força que vocês têm não vale nada. Mas se vocês forem contra 100.000 e forem 300, vocês vão ter vitória, porque eu vou ir com vocês. Aleluia. Quando Deus vai conosco, não importa o número, não importa a chance, não importa quem é. Se não sabe falar, se é uma criança recém-nascida, Deus, Ele pode fazer uma criança falar. Antes mesmo de saber falar, porque Ele tem todo o poder. O que é impossível? Impossível é a mesma coisa que nada. Aleluia. Porque o poder de Deus passa tudo isso. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Tremendo, Senhor. A palavra vai nos dizer mais à frente É tremendo. que Gideão teve vitória. Aleluia. Porque Deus foi na frente. Aleluia. Então, você quer vitória na tua vida? Aleluia. Você quer vencer este momento que você está passando? Uma batalha? Não sei, eu conheço a sua vida. Mas você sabe se você está passando por uma batalha ou não, seja qual ela for. Você quer vencer? Chama Deus para lutar com você. Aleluia. Você quer ver? Irmão Pedro, vem aqui na frente rapidinho. Deixa eu usar aquele exemplo aqui rapidinho. Senhor, aleluia. Ô João, pega 4 cadeiras e coloca tudo uma em cima da outra. Deus. Veja bem essa situação aqui. Dá a cadeira para o Pedro, João, e fica do lado dele. Pedro, agora tu vai erguer a cadeira, vai ficar segurando, assim mesmo do jeito que está. Segura, não solta. Beleza? Tá pesado ou não tá? No início não tá, né? Mas daqui a pouco vai começar a pesar, né? Quanto mais tempo eu ficar assim, mais tempo vai começar a desgastar. Exato. Essa aqui é a batalha do irmão Pedro. E aqui ele está dizendo, eu consigo, eu sou forte, vou continuar, tô nem aí. Vou vencer, eu sou forte, consigo. E se esquece de Deus, peraí. Se esquece de Deus, Deus está lá não sei aonde. Mas ele está aqui, ó, vou vencer. Aí começa a pesar aquela batalha. Começa a pesar. E ele está ali, ó, ele não chama por Deus, tá vendo? Ele não chamou o João até agora. Ele está ali, ó, Jesus, não está aguentando mais. Só que o Espírito Santo está do lado dele. Deus está do lado dele esperando. Me chama para lutar contigo. Aleluia. Me chama para lutar contigo. Aleluia. Me chama para lutar contigo. Me chama para batalhar, para te dar a vitória que tu precisa.
Deus em todas as guerras, Deus não vai perder nenhuma. Aleluia. Você tem noção disso? Glória a De nenhuma das tuas batalhas, se Deus lutar todas elas, você vai vencer todas elas. Aleluia. Então veja bem, o Pedro aqui não está aguentando mais. Aí agora chama por Deus, João. Chama por Deus, Pedro. Deus, me ajuda, Deus. Vai lá, João, ajuda ele, João. Aí, ó, eles podem ficar aqui o tempo que for. Vem aqui pra frente, João. Se o João ficar aqui, ó, segurando essa cadeira junto com ele, eles não vão sentir diferença nenhuma. Porque tem uma força a mais que está ajudando. Obrigado, gente. Tem uma força que está ajudando ele. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus está junto conosco, nós vamos vencer. A Aleluia. vitória é certa. Dependa do Senhor e você verá a vitória nas suas mãos. Glória a Vamos Deus. estar orando? Se coloque em pé. Eu quero chamar todos os jovens para vir para frente novamente.